Então, estamos começando aqui o 5º dia do projeto aprovado, criação e execução sem mistério, né? Uma formação que veio dos editais da Lei Paulo Gustavo, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, do Governo do Estado do Ceará, do Ministério da Cultura, tudo isso, né, com a organização aqui de uma equipe que se juntou para poder fazer com que esse projeto acontecesse. Então, agradeço aqui a Propondo Consultoria Cultural, a Monique Souza, que também hoje está presente, vai já dar sua ar da graça aqui conosco, né? E todos os palestrantes que participaram aqui desse projeto, né? Foi 10 dias de muito, né, conhecimento, de trocas, e espero que hoje a gente feche, né, com uma estrutura e também uma inovação. A gente se reuniu aqui no escritório e aí pensou, se hoje vai ser uma apresentação de pitching, e o pitching é formado muitas vezes por uma banca de pessoas que ficam avaliando os projetos, a gente quer propor aqui para vocês, quando for na hora da apresentação de seus projetos, eu, Monique e Bárbara Sena estamos aqui no escritório para poder visualizar, escutar e também, né, dialogar com vocês sobre o projeto que estão apresentando. Então, vamos se comportar como uma banca curatorial, onde vamos escolher a melhor apresentação, a melhor proposta no momento. Todas vão ser muito valiosas, mas aqui a gente identificar que tem as variáveis mais positivas para se desenvolver dentro do setor cultural, vamos oferecer, né, uma gratuidade de uma consultoria para a colocação do seu projeto em alguma lei de incentivo ou algum edital, né? A gente vai escolher quem seria essa pessoa por meio de uma banca normal, como se vocês estivessem em um pitching para a venda dos seus projetos, e o projeto que for melhor apresentado, a gente vai oferecer gratuitamente, né, essa participação de consultoria para poder incrementar cada vez mais o seu projeto e você também, né, ter mais chances ainda de ter projetos aprovados dos editais públicos, né, sejam eles nos todos os níveis municipal, estadual e federal. Agora vamos, né, fazer uma apresentação, como eu prometi, da Lei Rouanet, para poder a gente já se familiarizar e também quando abrir os novos editais da Lei Rouanet, que vão abrir dentro do sistema SALIC, a gente conseguir trabalhar muito bem. Então, aqui, né, coloco à disposição também o Instagram aqui, Facebook, YouTube da Propondo. Esse material vai ficar no drive de vocês. Então, se quiser bater um print, fazer um vídeo aí, postar a gente na internet, né, sempre é legal. Vamos começar agora com a Lei Rouanet, certo? Simples e direto, né, de um sistema que, ao meu ver, é autodidático, ele tem várias opções ali, ele informa em cada campo o que é que tem que ser informado. A Monique, né, já tinha colocado para vocês como se cadastrar no SALIC, então eu trouxe aqui um resumo para incluir um projeto cultural dentro do SALIC. A gente já está cadastrado, vai colocar o CPF, né, e a sua senha de entrada. Quando entrar no sistema, caso você seja um CNPJ e você também, como pessoa física, você tem que atualizar o seu cadastro dentro aqui do Cadastrar Proponente. Então, você vai clicar no Cadastrar Proponente e ele vai abrir uma nova aba, onde ou você vai colocar o seu CPF para poder atualizar os seus dados cadastrais, colocar algumas informações extras que eles pedem, ou você vai colocar também o seu CNPJ para criar um novo agente, para criar um novo responsável que vai ser proponente dentro dos projetos culturais. No meu caso aqui, eu coloco o CNPJ da minha empresa e aí quando eu clico no CNPJ, ele já vem para essa tela aqui. Caso eu não tivesse faltando meu telefone, meu endereço ou algum outro contato, um novo telefone, a gente poderia incluir dentro dessas abas que temos aqui, tanto de endereço, telefone, e-mail, e principalmente, se for empresa, tem que colocar no mínimo um dirigente, né? O dirigente aqui, no caso, está eu cadastrado. E a natureza da empresa, se é com ou sem fins lucrativos, ou é o setor público, aí sim tem lá umas camadas
que você pode, né, complementar. Depois que você complementou, colocou o dirigente, o projeto já está apto a receber o portfólio, né? Então você vai colocar agora administrativo, depois de administrativo lá embaixo no portfólio e clique em portfólio. Lá você vai colocar o portfólio atualizado, né, da entidade, do coletivo, da empresa que está aqui, e aí você coloca e clica em novo portfólio. Quando clicar nesse novo portfólio, você vai fazer o upload dele e aí ele vai ficar salvo lá no sistema e ele vai ficar em análise. Eles não vão lá analisar, ver se está verídico aquele portfólio e ele está condizente com 2 anos de atividade ou com o tipo de projeto que você está submetendo ao sistema, e aí sim está aprovado o portfólio. Só assim, né, consegue enviar um projeto para análise depois que cadastrar o projeto. E aí a gente vai para a proposta, né? Vamos entrar aí dentro de um setor, né? Lá na aba de cima, verde escuro, você vê aqui proposta, listar proposta. Quando você clicar em listar, ele vai aparecer uma nova tela, que é a tela de, né, propostas cadastradas. Digamos que tem aqui, aí eu coloquei o proponente, ele vem aqui em branco, aí você clica e aí busca o seu proponente. No meu caso eu tenho o Paulo, tenho, né, pessoa física, tenho pessoa jurídica e também eu sou executivo de outros projetos. Se eu clicar aqui, aparece vários proponentes. No caso de uma nova proposta, eu vou clicar em uma nova proposta. E aí o sistema já vai para a segunda tela, que é a declaração de responsabilidade, onde o sistema, né, o SALIC, ele quer saber se você está de acordo com todas as regras que estão estabelecidas dentro, né, tanto da lei Rouanet, como da instrução normativa vigente do Ministério da Cultura para tratar esses projetos. E aí é aconselhável que você leia e veja bem direitinho, porque você está se comprometendo com todas as informações que estão, né, prestes a ser cadastradas, e também de responsabilidade de prestar contas dessas informações que você está, né, apresentando. No final, você vem no de acordo, que está vermelho, e clica nessa caixinha e manda confirmar. Quando confirmar, ele já abre início de uma proposta. Não é ainda a proposta porque ela não foi salva, mas é o início da proposta, onde a gente vai colocar o nome da proposta cultural, o título dela, seja o título atual ou provisório, e aí você vai colocar o título aqui, o nome fantasia ou um texto, uma frase explicando o Festival de Bonecos de Fortaleza, por exemplo. E aí você colocou essa frase. Depois ele vem selecionar tipicidade, e aí são várias tipicidades, né, que você pode colocar do tipo de projeto que você está querendo. A tipologia, ele também vai abrir outra aba e ele vai dizer mais ou menos a tipologia. Quando terminar essa apresentação, né, eu vou ver se eu abro aqui o SALIC rápido para poder mostrar todas as opções possíveis para você nesses setores. E aí no final eu vou colocar aqui minha agência bancária de preferência. Então você escolhe uma agência bancária, né, no Banco do Brasil, para poder colocar o Ministério da Cultura abrir as contas bancárias. Quem são essas contas? É uma conta de captação de recursos e uma conta de movimentação de recursos. Então é a conta de captação e movimentação que ela vai abrir na mesma agência bancária de sua preferência. Quem abre essa conta é o Ministério da Cultura na agência do BB lá em Brasília. E aí depois você vai só na agência local da sua preferência, perto da sua casa, ou que você tenha mais contato, ou já tem alguma conta, e aí você vai lá e atualiza o seu cadastro, né, quando o projeto for aprovado e abrir as contas bancárias. E aí a proposta, se for de audiovisual, você coloca sim, porque ela vai ser direcionada para uma secretaria do audiovisual que é independente, digamos, é uma secretaria que por ela mesma já gera o fomento na SAV, que a gente chama, ou não, se não for de audiovisual, deixa não, que aí ela vai para a Funarte ou vai para outros departamentos, né, do Ministério da Cultura, para poder analisar o projeto. E ver se o plano de execução é imediata, é um projeto normal, ele tem aqui 10% de captação. Tem também as opções aqui, né, de você colocar os projetos nos editais do SALIC, né, que são da Rouanet Nordeste, que teve, Rouanet Juventude, então outros editais que vão abrir dentro do SALIC. Aqui eles, né, nessa primeira aba você consegue identificar qual o tipo de projeto que você está enviando. Você vai ter que colocar também a data de início de realização do projeto,
A gente aconselha aqui o Ministério que, né, ele considera que no máximo 3 meses consegue estar com o projeto já aprovado em execução, mas sabemos que, né, a celeridade dentro do Ministério da Cultura está maior, e aí com 1 mês e meio, 2 meses no máximo, a gente já consegue ter o projeto aprovado. Ele é analisado rapidamente, que é a proposta para saber se está adequada ao sistema, e aí ele já é aprovado e vai para a QNIC. Sendo aprovado na QNIC, ele recebe o primeiro diário oficial. Recebendo o primeiro diário oficial, já é solicitada a abertura das contas bancárias e você já pode começar a captar recursos para esse projeto. Depois que o projeto é captado, aí sim ele entra em uma análise técnica mais criteriosa para poder saber se o projeto está de acordo realmente com a Lei Rouanet. E aí acontece muitas vezes diligências para poder dar alguns ajustes dentro do projeto, uma atualização do SALIC, você atualiza e manda novamente para análise. Eles vão, né, finalizar, estando tudo ok, vai para a QNIC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, dá o ok final do seu projeto, gera o segundo diário oficial, aí é o momento que o Ministério pede para o Banco do Brasil transferir o dinheiro da conta de captação para a conta de movimentação, e você pode executar o projeto. Mas, né, continuando aqui com o nosso cadastro, você vai colocar essa data de início de 2, 3 meses posteriores ao dia de que você vai mandar para análise esse projeto, e a data final de quando você quer realizar. Normalmente que a gente coloca se é o projeto desse ano, a gente já coloca com a data final para o final do ano que vem, né? Se você cadastrar no ano que vem esse projeto, você coloca para final de 2027. Final é dia 31 de dezembro de 2026, no caso, se for hoje, ou no ano que vem para 2027. Sempre coloca um ano depois, porque você tem direito ali 2 anos de captação, e caso seja necessário, você ainda pode pedir mais um ano para poder prorrogar, se não tiver captado ainda o projeto. Caso seja projetos, né, de tombamento de prédios, né, histórico, patrimônio material, aí você coloca também o número dele aqui. Aconselhamos sempre deixar também com prorrogação automática, que é quando ele vai prorrogar automaticamente, sem precisar pedir para prorrogar o projeto. Aqui você vai colocar o resumo dele, né? Aquele resumo que normalmente a gente fez lá de 5 linhas dentro do projeto básico. Você traz aquela informação para cá resumidamente o que é que vai acontecer dentro do seu projeto. Tem aqui até 1000 caracteres, mas aconselho colocar aí umas 4, 5 linhas, né, desse campo, porque senão não aparece direito na hora da impressão do projeto. Vemos aqui para a segunda parte, né, dessa início de proposta. Você está submetendo uma proposta, ele vai colocar os objetivos gerais, né, e o objetivo geral e objetivos específicos, para poder, do mesmo jeito que a gente visualizou, você contextualizar ali aquele geral, o que é que vai acontecer realmente do projeto, aí com mais detalhes, e o específico, né, detalhando as etapas, os marcos de entrega de cada etapa do projeto que vai ser executado. A justificativa, essa justificativa também, né, como esse projeto se enquadra aos artigos. Então você vai ter que pesquisar dentro da instrução normativa e dentro da lei 8313/91, que é a Lei Rouanet, né, o que trata os objetivos do artigo 3º, e aí lá você vai copiar os artigos que estiverem lá que tem a ver com o seu projeto, e aí no final da sua justificativa você inclui também, esse projeto se enquadra a Lei Rouanet por estar de acordo com os objetivos do artigo 3º, especialmente os tais, né, que lá estão escritos. É por isso que ele se enquadra, digamos, dentro da política da Lei Rouanet. Quando você der o ok lá para salvar, aí sim que ele vai abrir o sistema mesmo do SALIC completo para cadastramento de um projeto, e nesse momento ele já vai gerar um número de proposta. Não é ainda o número do PRONAC, que a gente chama, é só depois do PRONAC quando vai para a QNIC e é votado que esse projeto está ok, mas aí por enquanto ele está como um número de proposta. Aí você inventa, né, coloca o nome. Eu botei aqui o nome fictício Arte Encantada
encantada, só para identificar que a arte realmente encanta, e aí coloquei esse nome para, né, colocar como projeto especial. Normalmente os projetos especiais são os que são na base de festivais, bienais, é o que mais eu trabalho aqui na empresa, e aí eu coloquei esses especiais, mas aqui tem de um tudo, né? Você vai clicar na aba tipicidade e vai procurar qual tipo de projeto se enquadra ao seu, seja de música regional, seja ele, né, de ações, né, de cultura de rua, enfim, tem uma variedade muito grande lá que pode ser procurado para poder saber onde se enquadrar o seu projeto cultural. E aí o mecanismo é incentivo fiscal, você já colocou a agência anteriormente, né, já colocou os dados dele, e aí só uma dica, quando eu vou passar daquela fase anterior, essa aqui para cá, né, se eu não tiver ainda o texto aqui adequado, eu vou botar só um azinho aqui e outro azinho aqui no outro campo descritivo e vou mandar salvar, porque se não tiver nenhuma informação ele não salva, mas aí depois você pode vir aqui e alterar esse azinho que está aqui embaixo, e aí eu coloco realmente o texto completo, ajusto o texto, né, dentro do resumo, do objetivo, da justificativa, que já tinha campos lá pré-determinados, que aí são os campos de baixo desse mesmo formulário do anterior. Depois que eu preencher todos esses dados, a gente vai para a identificação da proposta. E aí, como eu vou identificar aqui a proposta é essa, que a gente já está agora, e agora eu vou para o segundo aba que tem, que é responsabilidade social. Aí na responsabilidade social, ele vai abrir esses dois campos aqui. O campo de acessibilidade, onde ele vai querer que você descreva, né, a acessibilidade física e de conteúdo dentro desse projeto. Então, a física, se vai ter banheiros, rampas, né, se no conteúdo vai ter libras ou audiodescrição, visão sensorial, enfim, depende de cada caso, cada projeto, e que coloque aqui realmente o que você vai conseguir fazer, porque depois você vai ter que prestar contas dessa ação de acessibilidade. Na aba de baixo a gente tem, e um detalhe, quando for da acessibilidade, você vai colocar para os produtos que você gerar dentro da Lei Rouanet, porque aqui você pode colocar um festival, mas depois pode colocar outro produto que seria a estrutura do festival, depois outro produto que seria a formação, né? São vários orçamentos de vários produtos, e aí se você for botar acessibilidade, você tem que colocar acessibilidade para cada um desses dois pontos, física e conteúdo. A democratização de acesso é saber como as pessoas vão ter acesso realmente, né, àquele produto, aquele espetáculo, aquela ação cultural que vai acontecer, e aí você vai colocar medidas que possam ampliar também esse acesso, né, como transmissão, oficinas paralelas, digamos, algumas ações que vão fazer com que haja uma democratização do acesso às pessoas, né, no projeto cultural que você está apresentando. Na parte depois, embaixo, a gente vai ter os detalhamentos técnicos, depois da responsabilidade social, sempre se baseando, seguindo essa sequência aqui da coluna da esquerda para baixo, e aí esse detalhamento técnico a gente vai apresentar primeiro o cronograma de execução, o que vai acontecer na pré-produção, execução, né, e pré-produção, e aí eles querem que você divida não pela data exata que vai ser executada a ação, mas ou por dias, por mês, ou semanas, né, preferencialmente por mês 1, mês 2, 3, mês 3, 4, e aí você vai dividindo, né, o seu cronograma de execução. A ficha técnica tem que ter, né, a participação do dirigente da entidade, saber qual a rúbrica que ele vai participar dentro do projeto. Se ele não tiver nenhuma rúbrica, você também pode colocar: o dirigente não será remunerado para este projeto, mas o dirigente, ele tem que ter a função de ser o administrador financeiro do projeto. Então, caso ele não se comporte dentro da equipe técnica como administrador financeiro, também o projeto poderá ser barrado por não ser a responsabilidade do proponente a de resolver qualquer assunto administrativo e financeiro, e mesmo de direção geral do projeto que está sendo apresentado. A gente também tem um campo de sinopse da obra, né? Aqui a gente pode colocar qualquer tipo de resumo de ações que vão acontecer dentro do projeto. Então, né, seja de seminário, palestra, se eu vou fazer um livro, né, se eu tenho ali a sinopse de um filme, de um espetáculo de dança, eu vou colocar dados, né, que me contextualizem a ação cultural, né, artística que vai ser apresentada, seja ela técnica ou, né, artística, que vai ser executada
executada com o projeto. Mais embaixo a gente vê as especificações técnicas do produto. Caso eu tenha ali um produto que seja, digamos, né, um livro, aí eu vou colocar a capa, o papel, a quantidade de páginas, né, se é um filme, a duração dele, o espetáculo, como é que é o formato, né, o projeto pedagógico real de como é que vai ser a metodologia aplicada nas oficinas. Enfim, você vai especificar tecnicamente o que é que você está apresentando. E tem descrição da atividade do produto, que é apresentado nesse campo de detalhes, né, de sua atividade cultural, que não foram mencionados nos campos anteriores. Aí ele dá um exemplo aqui com a programação de um evento, por exemplo. E aí coloca a programação, ou não, eu tenho aqui o regulamento do meu, né, do meu festival que vai acontecer. Não, aqui eu tenho, né, também todo o detalhamento da, né, conteúdo, né, simbólico desse evento que vai acontecer. Enfim, aí você vai ver qualquer detalhe que esteja, né, de acordo, que complemente as informações que você colocou acima. Sempre manda salvar, porque senão o sistema não salva, automático, e aí você vai para outra aba que temos lá, que é outras informações. Aí sim você vai poder colocar, né, qualquer dado variado dentro dessas outras informações, ou, né, você também pode deixar ela em branco ou botar aqui como se não se enquadra, né, quando você não tem mais outras informações a prestar. Mas aqui é um campo livre, onde você pode colocar outros dados que você, porventura, não conseguiu colocar nos campos anteriores. Voltando aqui para né, o menu, depois do menu a gente vai ter informações iniciais, que foram essas que a gente estava trabalhando no projeto, e ela abre as sub-abas dela, né? E a próxima é local de realização. Então é obrigatório colocar o local de realização, é só por ele que abre as outras abas de plano de distribuição e orçamento. E aqui eu vou colocar tanto o local de realização, né? Vou colocar, digamos, Ceará, Fortaleza, e aí, né, primeiro eu vou colocar no novo, aí ele vai abrir a aba de cadastramento. Quando ele abre a aba de cadastramento, aí eu vou colocar Ceará, Fortaleza, ele já está lá, ok. Eu posso também criar um deslocamento, quando eu vou pegar e ter muitas passagens para uma itinerância do evento, do festival, do espetáculo que vai ter. E aí você pode colocar esses deslocamentos, né, onde vai ser, porque ele vai abrir, e se você colocar aqui deslocamento, ele vai pedir para você colocar os transportes dele lá no orçamento. Então tem que estar uma coisa interligada para poder o sistema, né, funcionar. Depois que colocar o local, a gente vai para o plano de distribuição. E aí vai abrir aqui um novo projeto, um novo produto que é chamado. Esse novo produto, quando eu clicar no botão verde, ele vai abrir essa tela aqui, que eu vou cadastrar, né, o que é que eu vou fazer, que é um festival, uma bienal, artes visuais, exposição artística, e ele está enquadrado no artigo 18. Quando eu pedir para detalhar o produto dentro daqui dessa lupinha que está aqui no meio, segundo verde, e aí essa lupinha aqui ela vai abrir uma nova aba, que é a aba de novo detalhamento. Aí vai clicar no novo detalhamento. Quando clicar no novo detalhamento, a gente também tem que pegar e especificar. Aqui vai ter ingressos ou exemplares, é livro, né? Tipo local, ele é aberto ou é fechado? É aberto. A distribuição dele é totalmente gratuita? Normalmente meus eventos sim, eu coloco tudo sim, gratuito. Se fosse não, ele abriria outras abas aqui para você colocar o valor do ingresso, né, tanto real como popular, o ingresso social, que vai ser, né, incluído dentro do seu projeto. No caso gratuito, ele só abre para a quantidade de pessoas. Aí eu disse assim, o espaço é público? Não, o espaço vai ser alocado, digamos. E aí visitantes, e aqui é a quantidade de pessoas que vai para esse evento, né, de artes visuais que eu estou colocando, e ele automaticamente já puxa aqui, né, 10%, né, para cada um, para distribuição gratuita, na realidade. Então já veio, né, aqui para divulgação, patrocínio, e deixou também para a população. Eu também posso zerar a divulgação e patrocínio e deixar todo, né, os ingressos, digamos, a disponibilidade de público para a população do modo geral, né, sem determinar para qual é o público.
No final, eu venho agora os custos do projeto, naquela aba que tinha lá de custos, né, do projeto. O primeiro custo que tem lá é custos vinculados, onde o próprio Ministério da Cultura, ele vincula uma parte dos recursos do projeto para essas ações. O primeiro é 20%, antigamente era só divulgação, aí eles acrescentaram agora acessibilidade, então os 20% do valor do projeto, né, eles valem para acessibilidade, para qualquer tipo de meio de comunicação ou pessoas que vão trabalhar no setor de comunicação dentro desse evento. Os custos administrativos são de 15%, né, normalmente são para as empresas que ficam organizando administrativamente a execução, né, de grandes ações, né, colocam essa rúbrica. São custos que eu posso ter também dentro da própria empresa, como de pessoal, de estrutura, de, né, serviços que ali prestam, e aí eu coloco dentro desses custos administrativos. E tem um custo de remuneração de captação de recursos, onde uma pessoa que agenciar o projeto, ele tem direito de até 10% do valor dele, limitando a R$150 mil. Mesmo que o projeto seja acima de 1.500.000, ele só vai estar no limite de 150, o da captação de recursos. Essas porcentagens também você pode variar. Você, não, eu vou precisar só de 10% de divulgação, porque esses 35% aqui, eles ampliam o projeto, o seu orçamento em 35%. E aí depois no final você cadastra um projeto de R$100 mil, ele vai para 140 mil, porque 140 e pouco, porque voltando que é o 30%. Então a gente tem que pensar bem, será que eu quero que o meu projeto cresça tanto? Porque quando é um projeto de alto, 1 milhão, 1,5 milhão, né, esses 30 aí vão para 2 milhões. Então, né, a gente tem que ter cuidado na hora de saber qual é essa porcentagem que vai ser colocada. Sabendo que projetos que são de editais do Ministério da Cultura, essa remuneração de 10% não existe, né? Não tem remuneração para captador, porque já é um edital, então aqui você tem que colocar ele zerado. Depois a gente vem aqui para o próprio custo por produto, que é chamado. Esse custo por produto, eu vou visualizar aqui a exposição cultural, digamos que eu criei ali no plano de distribuição, ela aparece aqui, e aí você clica em cima dela, desses 3 pontinhos, ela vai abrir aqui a aba de orçamento. Nessa aba de orçamento, você vai ter opções aqui de colocar rúbricas variadas na pré-produção, produção, né, na execução dele, e aí também na assessoria contábil, jurídica, tudo que for do produto que vai ser realizado. Então, essas 4 abas aqui, você vai abrir e ela vai aparecer esse novo item. Quando clicar no novo item, aqui está na pré-produção, ele vai abrir uma nova aba que é o orçamento, que é o valor, a rúbrica que vai ser colocada. Então, ela aqui você vai selecionar, né, de várias rúbricas que são possíveis para dentro de um projeto desse tipo, e aí você vai colocar qual a rúbrica que você quer, a unidade, se é mês, dia, né, serviço, verba, o que for necessário, metro, tem todos, e aí você vai botar a quantidade exata que vai executar aquela ação. Então, digamos que eu tenho um produtor que vai trabalhar por 3 meses, seria a ocorrência dele, com um valor de R$2 mil. Então, ele receberia aqui, né, apareceu o total de R$6 mil. Caso esses R$2 mil aqui esteja acima da tabela tradicional do Ministério, que ele é coletado por meio de pesquisa, com vários projetos que são incluídos aqui na Lei Rouanet, aí o sistema vai ficar vermelho e vai dizer, olha, esse valor está acima do normal praticado em sua região. Aí você pode permanecer com esse valor mais alto, mas aí você faça uma justificativa, um detalhamento dessa rúbrica e justifique por que esse valor deve ser acima do mercado. Ele também pode avaliar, eu já coloquei várias rúbricas, que esse valor era acima do mercado, mas para aquele projeto específico, aquele valor era justo para a ação que ia ser desenvolvida. Então o Ministério analisa isso e depois libera. Mas normalmente, para às vezes, né, não correr o risco, a gente coloca no valor máximo permitido aqui pelo Ministério. Depois você manda salvar e aí ele já vai aparecer novamente a mesma aba para poder você ir cadastrando as outras rúbricas do projeto. Normalmente
eu vou, né, dependendo do projeto, às vezes eu até mesmo vou escolhendo as rúbricas até no item aqui. Então eu sei que no meu projeto eu estou precisando disso, eu vou precisar disso, vou precisar daquilo, e aí eu vou escolhendo ali e vou complementando o orçamento, que às vezes a nomenclatura dele difere da nossa nomenclatura normal das rúbricas que é colocado no orçamento. Depois que eu, né, coloquei todas as rúbricas, vi ali que o orçamento está ok, eu vou anexar alguns documentos, principalmente os documentos da minha empresa, né, da empresa proponente. Eu vou colocar o RG, CPF, a certidão negativa, tem vários, né, documentos que você vai procurar aqui em proponente e selecionar, e ele vai ver quais os disponíveis ali, currículo, portfólio, tudo isso é interessante a gente colocar como anexo do projeto. Depois, no final, é só enviar para análise. Se você tiver cumprido todas as etapas, cadastrado tudo, quando você clicar nesse botãozinho enviar proposta ao Ministério, né, ele vai aparecer, né, uma tela de checklist e ver se está tudo ok. Nesse meu caso aqui, que é um exemplo, ele veio com várias pendências para poder ser executada. Quais são elas? Vocês lembram que, né, o orçamento eu não cadastrei nenhuma, eu só deixei lá em branco, só mostrei para vocês, então não cadastrei nenhuma rúbrica. Ele está dizendo que não tem orçamento, né, para o incentivo fiscal solicitado. Ele também está falando aqui que todos aqueles campos lá que eu coloquei só uma letrinha, o A, só para poder passar, ele pegou e disse assim, olha, está faltando ali, tem que ter no mínimo 100 caracteres para poder aceitar alguma informação válida nesses campos. Aí ele também vê os campos que eu só coloquei aquele azinho e não coloquei o texto do projeto. E agora ele também diz que tem não tem produto cadastrado sem o correspondente planilha, né? Tem um produto lá que eu cadastrei, aí ele não tem uma planilha orçamentária, ele também barra isso, e aí ele também não consegue mandar para análise. Mas depois que eu finalizar todo o cadastro do projeto, é só finalizar a alteração e enviar para análise, que esse projeto vai ser avaliado pelo Ministério e terá aí uns 30 dias para poder ele dar um retorno. Antes disso, ele dá, caso tenha alguma diligência, você já responde, mas em 30 dias, em média, eles já estão encaminhando para a CNIC para poder o projeto ser aprovado. E aí eu vou começar aqui com essa imagem que eu vi aqui na internet bonita, como fazer um pitch de impacto. Então, e vender a sua ideia, né? A intenção do pitch é vender qualquer ideia, seja ela uma startup, seja ela um projeto cultural, um projeto esportivo, seja ela, né, um projeto de empreendedorismo, uma empresa, qualquer tipo de apresentação, ela serve para se enquadrar dentro, né, de que chamamos de pitching, né, de ser realizado. Também vi aqui que isso aqui são os marcos de um pitch normal, tanto na área de tecnologia, de engenharia, startup, né, qualquer setor a gente utiliza, pode ser o setor social também, né, de tecnologia, o que for necessário para poder vender uma ideia que você entendeu ali que vale a pena ser trabalhada, seja uma solução com ou sem fins lucrativos, né, como é o caso aqui do setor cultural. Então, eu vou primeiro fazer uma introdução, definir ali quais são os pontos principais, né, de apresentação, fazer alguma citação rápida ali para poder contextualizar a problemática que você vai, né, posteriormente apresentar. Depois você vai, né, dar um histórico do que é realmente, quem é você, por que você está ali e o que é que faz parte ali para poder ter uma apresentação direta e curta, né, bem apresentável e bem condizente com a sua realidade, para poder a pessoa que está, né, visualizando a liderança ali, a pessoa que está recebendo aquele pitch, ela compreender muito bem os detalhes de sua pessoa. Ele nunca lhe viu, ele não sabe quem é você, então ele precisa ali, né, de uma frase condizente para poder saber que você tem um histórico na área, que você fez uma pesquisa, digamos, na área, você está dentro daquele setor que você quer trabalhar e você trabalha, e você identificou alguma situação que lhe chocou e você quer dar uma modificada e quer fazer com que seja apresentado isso para a sociedade e melhorar a vida da sociedade. Depois você apresenta realmente o problema. Olha, o problema é esse que acontece, e mostra alguns dados desse problema que você identificou que você pode solucionar por meio dessa iniciativa que você está apresentando. Então, como você fala, como percebeu o problema, né, pode dar alguns exemplos ali, e aí reforça bem o que é que você, né, está querendo solucionar, resolver. Para poder, da segunda parte, você realmente
realmente dizer qual a solução que você identificou. Então, se na primeira você identificou que, né, na periferia de Fortaleza estava necessitando ter mais atividades culturais, né, de artes cênicas, e aí você percebeu isso, aí você deu uma solução. Então eu proponho fazer uma itinerância de palcos abertos, né, em areninhas, digamos, que é o que tem na periferia demasiado, para poder a gente fazer uma itinerância de artes cênicas em todas as areninhas, digamos, do município. Isso é uma alternativa, é uma solução para isso. Aí você está apresentando agora um plano de ação. Qual seria esse plano de ação? O meu plano de ação é fechar parcerias com todas as regionais de Fortaleza para poder apresentar uma parceria e ver que a regional, digamos, coloque uma infraestrutura. Depois eu vou realizar uma parceria com a Secretaria da Cultura do município, né, ou do estado do Ceará, para poder implementar essas ações cênicas nesses espaços, para montar esse espetáculo, fazer a divulgação lá no local, realizar o espetáculo e aí depois, né, fazer um fechamento dele com um vídeo institucional do que aconteceu na região. Você vai dizer o plano de ação completo. E aí o encerramento dele, né? Entregar o que é que você está realmente entregando ali. Então, estou entregando, né, um resumo, uma contextualização do que é que você está fazendo. Você pode dar um resumo de todo o projeto e aí dar uma frase ali de, né, superação, digamos, que aquela problemática que você identificou, ela vai ter uma solução para poder ser executada. E aí também eu fiz um levantamento aqui especialmente para o setor cultural, né, de como é que a gente deve iniciar aquela frase ali de efeito, escolher uma frase, né, que tem a ver com o nosso setor artístico, o que é que a gente está desenvolvendo, principalmente o que é que você, né, tem uma consciência de mudança, de realização artística na linguagem que você trabalha, e aí você apresenta primeiro para dar aquela quebrada de gelo, né, digamos, aquela sensibilidade à pessoa que está escutando, e ela vê que você está interessado em ter uma coisa muito mais ampla que vai ser apresentada. Depois você apresenta mesmo com clareza o seu projeto, diz aí o nome dele, né, o que é o tipo, o que é que vai acontecer, resumidamente, o que é que esse projeto vai acrescentar, né, na sociedade. Aí você dá essa descrição, dá esse diferencial artístico do seu projeto, que é que ele tem, né, de diferencial para a contribuição com os benefícios culturais, sociais, né, tudo que vai prometer o projeto, que ele seja um projeto único e realizável, né, porque até eu estava pensando hoje de manhã e dizendo, ideias de projeto, né, são várias, e quem criou a ideia, às vezes, nem importa muito, né? O que importa muito é quem está executando aquela ideia, que ele consiga viabilizar a execução dela. Então, mesmo que a ideia seja, né, de uma inteligência artificial misturada com a sua pesquisa que você fez, né, ou uma ideia de outro colega seu que pegou e deu aquela ideia que você viu no livro ou viu no filme, né, não importa muito, importa se você tem condições suficientes e sua equipe de executar aquela atividade que você está prometendo. Então, passo a passo aqui de novo a contextualização, né, do problema ou a oportunidade que você identificou, né, que você pode participar. Então, a gente deu aquele exemplo ali e aí eu vou falar um pouco do público que eu vou estar trabalhando, né, o que é que eu estou preenchendo dessa lacuna que é chamada aqui artística ou social que o projeto vai preencher, né. Eu vou ver também alguns dados da pesquisa, referência do local, né, o tipo de pessoas, como eu vou me aproximar dessas regiões, e dar algum dado técnico também dessas regiões. Se for aquele exemplo anterior que eu dei, digamos, do teatro das areninhas, eu conseguiria, né, pegar um levantamento de todas as areninhas que tem aqui no município, colocar o público que normalmente frequenta nessas areninhas no final de semana, e aí apresentaria um dado mais técnico de como seria viável a execução do projeto. Isso também mostraria que mostra a solução do seu projeto vai oferecer. A solução seria oferecer, né, tanto essas ações de difusão das artes cênicas, né, em locais periféricos, mas também antecipadamente faria uma capacitação com as pessoas que se interessam por artes cênicas no local e até incluiria elas de alguma maneira dentro do espetáculo para poder valorizar, né, os artistas locais, digamos. Então também é legal para a formação de plateia e formação
de artistas, né, dentro do território que você está visitando. E aí, quais são os resultados esperados mesmo, né? Então, o que é que eu quero formar público? Como é que eu vou pegar e contratar até produtores locais ali para poder ter uma geração de renda no território que estava visitando, valorizando, né, os artistas locais e fazendo essa difusão? Poderia até fazer um intercâmbio depois com os artistas, pegar um de um local, levar para outro, né? Sempre muito detalhado, né, delicado essa situação, né, em regiões, né, periféricas como aqui em Fortaleza, mas a gente consegue, por meio da arte, fazer com que as pessoas se congreguem, né, evitando qualquer tipo de conflito, porque a gente está apresentando uma cultura da paz, que esse é o motivo da arte. E aí vemos também aqui em apresente os números chaves. Então, vou dizer ali realmente qual é a quantidade de público que eu penso, quem vai conseguir ter esse alcance, né, presencialmente ou digitalmente, qual o impacto econômico e social que vai ser gerado por esse projeto, né, todas as ações de acessibilidade, né, de inclusões que ele vai ter, e aí de territórios diversos também que vão ser executados. Também temos aqui destaque os parceiros e apoios, né? Eu vou ter que destacar aqui quem que já está me apoiando, quem eu estou aqui, né? Quem já está participando do projeto, quem é minha equipe ali que está desenvolvendo, né? Se eu tenho algum apoio institucional, quais são os artistas, algum mestre da cultura está comigo, está dentro do projeto, está participando como curador, né? Então, você vai colocar todas as empresas e também até, se possível, as possíveis parceiros. Não, né, nesse projeto eu quero ter a parceria do Dragão do Mar para poder, né, levar esse meu espetáculo lá na Praça do Dragão do Mar, digamos. Então você vai vendo quais são os parceiros preferidos e o que você já tem também, né? O que você já tem na mão. E também você pode mostrar aqui parceiros anteriores, de projetos anteriores que você já teve. Né, nosso coletivo já teve parcerias com projetos que já ganhamos, editais da Petrobras, Correios, Caixa Econômica, sei lá, Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado do Ceará. Aí você vai citando também algumas referências ali para contextualizar e dizer que você tem capacidade de reunir, né, parcerias para a realização do projeto. Você vai mostrar um plano de execução, qual é realmente, né, o seu cronograma, o que é os marcos ali de entrega do projeto, quem são os responsáveis, né, por essas ações, né? Aqui é um exemplo de gráfico gigante, quando a gente consegue organizar um cronograma e aí definir ele pelos meses que eles vão ser executadas as atividades, né? Tem atividades que precedem outra, e aí é um sistema de gráfico gigante que consegue, né, visualizar isso por qualquer sistema de gerenciamento de projeto, né? Os mais sofisticados, digamos, geram esse gráfico dentro do seu cronograma. Temos aqui também a apresentação do orçamento, né? Você pode apresentar o orçamento em termos de marcos, né? Ou genericamente, olha, meu projeto ele custa o valor tal e tudo para a execução dessas atividades. Olha, o meu projeto ele, né, se subdivide nos setores de equipe, de organizadora, onde vai, né, acarretar 40% do valor do projeto. A gente também tem a estrutura que vai ser montada, que ela é mais uns 40% do projeto, e a gente vai gastar também mais uns 20% do projeto em divulgação, né, dentro do setor aqui da cidade. Temos um fechamento dele no final mesmo da sua apresentação. Você pode fechar com uma, né, emoção e propósito ali para poder, né, ser uma coisa que chame a atenção da pessoa que está escutando e, novamente, ela entenda ali, né, qual a sua linha de pesquisa para desenvolvimento desse projeto. Então, mostrar aqui né, como é que vai ser essa transformação coletiva, a valorização da cultura. Então, a cultura é semente e ponte, né? Com você, ela floresce e alcança novos territórios. Você vai escolher dependendo do tipo de projeto que você esteja apresentando e dar essa frase de efeito. E aí, para poder a gente pegar, né, e aproveitar a noite de hoje e fazer aquela dinâmica que a gente imaginou aqui para poder trabalhar, né, eu vou abrir aqui para algumas perguntas, mas antes disso, né, eu queria saber que a minha amiga está presente aqui, né, Monique Souza.
para poder, alguns detalhes aqui que ela já visualizou, que ela poderia falar sobre como você também deve apresentar o seu projeto, e aí depois eu abro para as perguntas, e aí sim, né, vocês já vão estar preparados, tranquilos, para poder fazer esse pitch e apresentar sua proposta para a Propono Consultoria Cultural, e a gente definir aqui qual seria essa proposta que a gente vai apoiar para a inclusão dela dentro de qualquer edital ou lei de incentivo. A gente vai escolher uma delas para poder, né, ser a que a gente vai moldar o seu projeto para esse fim. Então, fiquem à vontade, vou deixar aqui com a Monique para poder ela dar mais detalhes de como é que vai ser essa nossa dinâmica, e depois Bárbara Sena também vai ser uma das, né, pessoas que vão aqui estar no escritório para poder a gente analisar bem, e 3, né, pessoas conseguem julgar muito bem qual seria a melhor iniciativa da noite de hoje. Oi, gente, boa noite. Eu acho que eu queria acrescentar é mais essa questão também da gente pensar o conceito, né, do pitch ali, pensando mais para a questão artística também, né, que a gente está vendo ali aquele sonho. Então, por mais que a gente tenha técnica, a gente também tem que pensar como a gente vai estar apresentando de uma forma que também empolgue, né, que também faça a pessoa sonhar junto com você, né, e aí isso vai para além das técnicas também, você tentar ali ver alguns vídeos de como algumas pessoas que dão palestras, né, se portam, como fazer ali aquela questão da entonação da voz, né, dá uma pesquisada. Hoje em dia tem muito conteúdo no YouTube sobre isso, né, de como a gente pode estar tendo uma persuasão, não só na questão do que falamos, mas como falamos, né, desde a postura, como a entonação da voz, como palavras-chave, frases de impacto, porque é isso, a gente tem que fazer com que aquela pessoa acredite, né, que realmente aquela ideia ela é um projeto viável e que realmente ela vai estar sendo sua parceira para poder realizar esse sonho, né, e que esse sonho não é um sonho só seu, mas que também vai beneficiar várias outras pessoas, né? Então, o que realmente a gente poderia deixar agregado a mais valor do que o Paulo falou seria essa questão de como é que eu faço sem perder minha essência, sem ficar uma coisa muito superficial, também sem eu me perder ali na parte técnica, no roteiro, mas como é que eu faço para poder pensar formas de como falar de forma empolgada, mas ao mesmo tempo firme, né? Porque tem essa questão, às vezes a gente acha que se empolgar demais, a pessoa vai ficar meio com receio, vai ficar nervosa, sei lá, alguma coisa assim, a gente fica nervoso, né, de como é que eu posso também ter aquele limite ali dentro do manter a formalidade, né, mas é importante ter a empolgação, né, porque às vezes você fica ali, não, vou ter reunião com um empresário, eu tenho que ficar ali sério, reto, isso vai criando uma tensão que você não consegue de fato passar a empolgação, você fica muito mecânico ali e não vende essa ideia, não chama as outras pessoas para sonhar com você, né? Mas claro, digo e repito, não adianta também a gente dar várias voltas, meio que criar alguma coisa muito lúdica, né? É mesclar essa leveza, essa persuasão com a técnica de quais são as informações que eu preciso apresentar de forma objetiva ali, né? E imaginar que pode ser que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então ela precisa saber tudo de mais importante do seu projeto, mais impactante naquele momento, rapidamente. Né? Não vai ter um outro momento para você vender essa sua ideia. Pode até ter, né? A gente não sabe a vida, mas você tem que ir com esse pensamento de que aquela oportunidade é única. Mas ao mesmo tempo não deixar isso te assustar, né? Não deixar isso fazer com que você fique nervoso e acabe perdendo as ideias. Então a dica que eu dou, gente, é de fato traçar esse roteiro, essa apresentaçãozinha e chamar amigos, né? Posso apresentar isso aqui para você? Não precisa ser da área, né? Não precisa trabalhar com cultura. Porque se uma pessoa que não entende nada entender, já é um ponto positivo, porque a gente vai falar com empresários. O empresário, ele não tem aquela afinidade, pode até ter, né?
raramente tem ali, mas ele não vai ter a fundo, assim, como uma pessoa que faz teatro com você, um produtor cultural, né? Então é importante que vocês possam apresentar isso para pessoas também que são fora do nicho cultural, para ver como é que essas pessoas entendem, né? Porque se você conseguir explicar de uma forma simples, que uma pessoa que nunca viu seu projeto, que não é da área cultural, consiga entender e se empolgue junto com você, isso já vai ser nos testes drives, né, para esse pitching. E aí pessoas também, assim, desde pessoas que de repente nem têm um vocabulário grande, assim, para a gente também entender como falar de forma simples, né? É importante traçar esse perfil de quem são as pessoas que você pode ir treinando esse pitching. Não, necessariamente não precisa abrir a câmera, se não estiver confortável para isso. Aqui é o roteiro das perguntas que a gente vai querer saber, né? Então, qual é a causa cultural que move você? Né? O que é realmente que você move, né, no setor cultural, essa causa que lhe chamou a atenção e que você está defendendo dentro da temática? Então, você vai colocar ali seus valores, né, o seu território, o que você defende, qual é a causa relevante hoje para você, né, que vai transmitir por meio de um projeto cultural. E aí, quem é você como agente cultural? O que é que realmente você está se apresentando brevemente, né? Sua trajetória, como é que você conseguiu coletar informações das formações, nas pesquisas, nos estudos que você realizou, quais as atividades que você já se desenvolveu, né, que você já realizou, projetos que você fez, realizou ou participou também. Então, mostre um pouco aí, né, quem é você, né, quem está apresentando essa ideia que você vai apresentar. E quais são as experiências culturais que já realizou ou participou. Então, aí vê tanto você individualmente, como o coletivo ou a empresa que você representa, né, por meio dessas contribuições, o que é que você está, né, digamos, o que é que você já tem de referência no seu histórico e você possa mencionar aí alguns resultados. Olha, já consegui fazer várias apresentações do meu espetáculo, né, tive algumas ações de formação, enfim, você vai dar uma contextualização do que é que você já teve de experiência em projetos culturais. O quarto ponto seria a gente entender qual é o projeto, né, que você está apresentando agora. Então, aí você vai colocar o nome do projeto, aquele breve resumo dele, né, e dizendo o que é a principal proposta de execução desse projeto cultural que você quer realizar. Qual o seu projeto, né, seu projeto se insere no mercado cultural, para poder saber qual o segmento dele, qual é, né, dentro das linguagens artísticas, o que é que ele está se desenvolvendo, qual é a demanda que ele atende, quem é o público que é interessado, né, em fazer essa atividade, e aí o que é que tem dentro desse projeto, né, se é de circulação, se ele tem um potencial de financiamento, né, se ele está inserido ali em alguma política pública, e aí você vai apresentar, mesmo na política pública do modo geral, né, como é que ele se enquadra até mesmo no plano estadual de cultura, ou como é que ele se enquadra também nas políticas públicas direcionada para o setor cultural. O que torna seu projeto único, né? O que é que ele tem de diferencial artístico que ele pode ser apresentado? O que é que vai ter de interesse coletivo quando você pegar e apresentar essa nova, né, visão sua dessa ideia que você coletou de uma maneira, né, que vai ser viabilizado por meio de um projeto cultural. E aí, por que que esse projeto merece um apoio, né? Qual é o diferencial dele e por que que ele é necessário ser realizado e ter o apoio para poder ele ser realizado. Então, agora, o que é que a gente quer? Que seja um pitching de 3 minutos. Você tem, em média, 3 minutos, o certo são 3 minutos, você pode um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas que fique nesse intervalo de tempo para poder você apresentar a sua ideia. E aí você vai apresentar aqui para a gente e a gente vai analisar, vou anotando aqui dados e tal, e depois eu vou, né, dar minha colocação sobre essa proposta que você está colocando, e depois a gente aqui, em comum acordo, vai ver dessas propostas que vão ser apresentadas, qual a gente vai escolher hoje para poder a gente, né, participar também, né, dar uma contribuição nesse projeto que vai ser demonstrado
projetado agora exitoso e viável de ser executado. Então eu vou deixar aqui as perguntas, né? Qual é a causa cultural que move você? Quem é você como agente cultural? Quais experiências culturais você já realizou ou participou? Qual é o projeto que você está apresentando agora? Como o seu projeto se insere no mercado cultural atual? E o que torna seu projeto único? Então, essas são as perguntas que a gente vai fazer, né, que a gente está fazendo, e eu vou deixar isso aqui na tela para poder você se basear, e aí você tem aí 3 minutos para poder apresentar essa ideia e como ela pode ser viabilizada, né, conosco. Acredito eu que a apresentação e um projeto que tem é escalável, né, como a gente diz em termos de projeto, é o Festival de, né, Contadores de História, lá de Maracanaú, né, achei muito interessante o projeto, acho que, né, tem um potencial para desenvolvimento, todos os que foram apresentados aqui tem, mas o que a gente, né, escolheu no momento agora para poder, né, dar esse apoio esse ano agora de desenvolvimento de uma atividade, até mesmo que está formatando dentro do mecenato estadual, né, estamos aqui dispostos a contribuir com esse projeto de Maracanaú para poder ele, né, alavancar e fazer com que aí Maracanaú tenha realmente um grande festival de contação de história, né? Então é esse projeto, caso, né, seja de interesse né, eu confundi agora, né, sei que o sobrenome é Mota, né, mas Matos. Não estava esperando. Caramba, é incrível mesmo. Viu? Muito obrigada. Estou bem surpresa de ter conseguido, né? Essa questão de apresentar em 15 minutos, né? Eu fico, meu Deus, como é que eu faço? Mas com esse resultado, acho que eu tô no caminho. Tá no caminho, sim. Parabéns. Parabéns. E aí depois a gente entra em particular com você e aí conversa para poder combinar como é que faria, né, esse processo de consultoria para o seu projeto. Tá bom? Tá certo. Obrigado. Valeu. Boa noite, João. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado. Obrigado a vocês.